o Estado incentivou a criação de uma rede de bancos públicos e privados com proprietários japoneses. Essas e outras medidas deram condições para que o Japão financiasse sua industrialização sem precisar de empréstimo estrangeiro. O governo ajudou na criação de empresas por meio de subsídios, compras de maquinários e empréstimos a juros baixos feitos por bancos nacionais, e dessa iniciativa surgiram empresas como a Mitsubishi, fundada em 1870, atuante desde o setor bancário financeiro até o setor naval. Para atingir níveis de renda de nações avançadas, o país precisava desenvolver sua própria tecnologia. O governo então comprou patentes como as de motores a combustão e produtos petroquímicos, aprimorando-as. O Japão consegue sair do zero na condição de país agrícola e caminhar no sentido de vir a ser, em um espaço de tempo relativamente curto, uma das maiores potências industriais do mundo. Como podemos ver, a hostilidade japonesa a estrangeiros foi de grande serventia para o desenvolvimento daquele país, já que a história mostra que nações que se desenvolveram procuraram utilizar seu próprio capital e desenvolver sua própria tecnologia. Os Estados Unidos e as nações que conseguiram se desenvolver não praticaram o que os economistas mais ortodoxos orientam. Esses economistas servem apenas para escrever teorias complexas e abstratas, para serem utilizadas em países pobres, por grupos políticos representantes de interesses dos mais ricos. Instituições do Consenso de Washington, como o Banco Mundial e o FMI, se baseiam em teorias desenvolvidas por economistas de Chicago, impondo condições que impedem a intervenção na economia por governos estaduais e municipais de países pobres por meio de instituições de fomento, como as existentes nos Estados Unidos. Curiosa e contraditoriamente, a Prefeitura de Chicago gasta milhões de dólares de dinheiro público para manter incubadoras de indústrias de alta tecnologia. Em Washington, a Administração Federal para Pequenas Empresas ajuda empresas privadas norte-americanas com dinheiro federal, empréstimos e garantias que somam mais de 20 bilhões de dólares. O estado do Alabama usou recursos públicos para subsidiar a instalação da Mercedes-Benz, gerando receitas capazes de recuperar os custos em 5 anos e levando outras 4 montadoras para o estado. Essa iniciativa empreendedora foi elogiada pela revista Newsweek, conhecida por um vasto histórico de críticas a países pobres que tentam implementar medidas semelhantes ao Alabama. Os Estados Unidos pregam o livre comércio, mas na prática subsidiam e protegem desde o setor agrícola até indústrias de alta tecnologia. Isso não significa que o livre comércio seja algo negativo, pois dependendo das circunstâncias pode ser muito positivo. Uma vez que o país esteja industrializado, o livre comércio pode ser benéfico se ambas as partes negociantes tiverem atingido o mesmo estágio de desenvolvimento. Ao contrário, o comércio entre países com indústrias em estágios de desenvolvimento tecnológico muito distantes tenderá a manter o país pobre com renda per capita ainda mais baixa, produzindo artigos de baixa e média tecnologia. Vale por fim citar o New Deal, iniciado em 1933, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Também não se deve esquecer do Plano Marshall, implementado após a Segunda Guerra Mundial. Ambas as iniciativas são contrárias ao que é pregado pelo Consenso de Washington, isto é, políticos e economistas de países pobres já deveriam ter aprendido a não fazer o que os americanos dizem para fazer, mas sim fazer o que os americanos fazem. Políticas industriais para desenvolvimento tecnológico no Brasil tiveram descontinuidade,
impossibilitando que empresas como a Gradiente, que tinha tudo para estar hoje no cenário internacional, concorrendo com Samsung, Huawei e Apple, não tenha conseguido essa inserção, sendo a WEG a única empresa privada brasileira capaz de concorrer com empresas estrangeiras de grande peso, fabricantes de produtos de alta tecnologia. Em 2005, a WEG recebeu financiamento de 256,5 milhões de reais do BNDES para ampliação e modernização de unidades em municípios no estado de Santa Catarina, possibilitando a fabricação no Brasil de componentes com alto conteúdo tecnológico, demandantes de mão de obra qualificada. Tal iniciativa gerou empregos de qualidade com altos salários e contribuiu para o aumento da renda per capita das regiões onde os empregos foram gerados. O provérbio chinês diz: "O burro nunca aprende. O inteligente aprende com os próprios erros. Já o sábio aprende com os erros dos outros." Para aprender a desenvolver um país, é necessário começar identificando o que se teve em comum nas experiências positivas, evitando os erros cometidos. A forte presença estatal ajudando e regulando o mercado foi essencial para países como Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. A atuação do Estado deu-se através das diversas formas citadas no decorrer do vídeo. Uma vez alcançado o desenvolvimento em determinado setor, o Estado seguiu atuando para evitar monopólios e oligopólios. Casos mal-sucedidos tiveram descontinuidade nas políticas industriais que articulam Estado e mercado. Presença estatal fraca ou mal planejada por meio de planos quinquenais falhos ou até mesmo sem plano definido, tudo isso contribuiu para o fracasso. Faltou cobrar das empresas beneficiadas pelo governo metas de desenvolvimento tecnológico e conquista de mercado. Na experiência asiática, a ajuda estatal era fortemente condicionada às metas, e o insucesso levava à perda de apoio governamental, política conhecida como carrots and sticks, cenouras e chicotes. O livre mercado nada tem de livre. Na prática, ele produz estruturas concentradas como oligopólios e, ao mesmo tempo, impede o desenvolvimento de países pobres. A corrupção foi grande nos países asiáticos e, apesar disso, eles se desenvolveram. No entanto, diferentemente do Brasil, apenas os responsáveis pelos desvios foram punidos, protegendo-se as empresas e os empregos. A autonomia para os órgãos de controle e a polícia também foram, enfim, cruciais.